Olá, queridos e queridas. Esse vídeo hoje é extremamente pessimista. Por isso, um chazinho de camomila é o que nos resta. Quando Black Mirror foi lançado em 2011, chamou a atenção de cara. O episódio piloto, chamado The National Anthem, o hino nacional, coisa assim, mostrava um primeiro-ministro britânico sendo forçado a ter relações sexuais com um porco em plena rede nacional, como resultado de uma chantagem. Mas no geral foi o apelo de Black Mirror de ter essa visão sombria, raramente otimista, sempre muito provocativa sobre o nosso futuro, que fincou as raízes dessa série no imaginário da cultura pop. O criador, Charlie Brooker, fazia isso explorando até onde a tecnologia poderia levar a nossa sociedade. E como os tais espelhos negros, temos vários por aqui, ó. Aqui já tem um, inclusive. Essas telas que nos rodeiam, Como que esses espelhos negros influenciam nessa evolução ou não tão evolução assim. Porém, o que parecia ser uma narrativa extremamente absurda, distante até, talvez não seja mais. Com o avanço das temporadas, os vários temas tratados e a evolução da sociedade, os temas de Black Mirror passaram de algo aparentemente distópico, surreal, para uma representação cada vez mais possível, ou pior, cada vez mais factual. Isto é, de coisas que já estão acontecendo. Com o meu chazinho, camomila já falei, eu sou o PH Santos, crítico de cinema. E nesse canal eu falo sobre séries e filmes. Nesse vídeo aqui, eu trarei alguns exemplos de causos dos episódios lá de Black Mirror, comparando com a vida real para mostrar como essa série, infelizmente, está cada vez mais acontecendo diante dos nossos olhos. É preciso ter calma. Começo falando sobre o episódio The Waldo Moment, da segunda temporada, lançado em 2013. O Waldo, que eu vou chamar de Valdo, eu prefiro, pode ser? Valdo, um personagem de desenho animado controlado por um comediante frustrado, se transforma em um grande fenômeno político quando ele simplesmente resolve zombar sem limites dos seus adversários em um debate público. Valdo começa como uma piada, mas logo se torna caos e eventualmente quase uma distopia para aquele mundo. Na jornada, o desenho animado e candidato jamais apresenta propostas políticas, apenas ridiculariza o sistema, os seus participantes, inclusive o povo também. Quem controla Valdo são os dados, ou seja, os resultados de pesquisas sobre o que mais agrada os britânicos naquela realidade através da mídia. Mas também é muito influenciado, quase que 100%, pela boca suja de Jamie, o comediante frustrado que vê no personagem uma chance de salvar sua carreira. Ou pelo menos é o que ele pensa. A trama do episódio é um exemplo de como política e entretenimento, nesse caso, de um nível chulo, se misturam cada vez mais. Propostas se tornam irrelevantes na política atual. Há uma passagem de tempo no episódio em que o Jamie ele começa a exagerar cada vez mais na piada e, proporcionalmente à sua criação, Valdo ele vai ganhando mais popularidade. Deveria ser o contrário, mas não. Não é isso que acontece. Porque no mundo digital, os trechos das loucuras de Valdo rendem muito mais visualizações, muito mais engajamento do que qualquer tentativa séria de governar ou de liderar uma nação, uma sociedade ou quer que seja. O episódio mostra que isso tem um preço, e um preço muito alto. Jamie, o comediante por trás do personagem, da caricatura, se frustra por não aparecer pessoalmente, e mesmo quando reconhece a ameaça que a sua criação agora representa, ele não pode fazer muita coisa. Ele perde o controle de Waldo, sendo substituído por ideias ainda mais extremas e acabando na sarjeta. Não só ele, mas o mundo também. A gente não viu essa segunda parte, digamos assim, acontecer no nosso mundo, no mundo real. Mas se a primeira parte da premissa do episódio já se concretizou e é isso que eu defendo, o que impede da segunda parte também se concretizar. Em 2024, a eleição para a Prefeitura de São Paulo trouxe concorrentes curiosos, no mínimo curiosos. Concorrentes que nos fazem refletir a partir do episódio de Black Mirror. O que parecia ser apenas um grupo de figuras famosas em busca de poder, fama e engajamento, ou de tudo isso junto, já que hoje é a mesma coisa, escalou para um outro nível. No dia 15 de setembro de 2024, o ex-apresentador e candidato a prefeito José Luiz da Atena arremessou uma cadeira, deu uma cadeirada contra outro candidato, o ex-coach
Pablo Marçal. O ataque foi motivado por provocações anteriores e acusações feitas pelo Marçal, que trouxe à tona antigas alegações contra Datena, mas também contra todos os outros candidatos. Marçal, assim como Valdo, parecia mais interessado em atacar os seus concorrentes, tirá-los do sério, bagunçar o pleito político, inventar histórias, seja lá mais o que for, do que de fato apresentar uma plataforma política real, em vez de só números inflados. 3 mil para lá, 3 vezes mais para cá, 5 vezes mais para um lado, 4 vezes mais para o outro. Quase como uma receita que tenta chegar à conclusão de que se a gente colocar 9 mulheres grávidas, dá para fazer um filho no mês, mas não dá. Ou seja, até as propostas eram muito chulas. Nos Estados Unidos, na mesma época, a situação não foi muito diferente. Na corrida presidencial, o candidato republicano Donald Trump afirmou que imigrantes em Springfield, Ohio, estavam comendo animais domésticos. O mediador do debate desmentiu imediatamente, mas Trump respondeu: "Eu vi na internet." Isso gerou um caos na cidade, com várias ameaças de bombas sendo feitas. Abre aspas. A pequena cidade do estado de Ohio recebeu 33 ameaças de bomba nos últimos dias. As ameaças começaram depois que o candidato republicano à Casa Branca disse que imigrantes haitianos estão comendo cães e gatos dos moradores. Fecha aspas. Assim como Valdo usa insultos e sátiras sendo as suas principais armas, Marçal e Trump se promovem através de agressões e conflitos, sem apresentar nenhuma plataforma política concreta. Assim como Valdo, cujos trechos mais sensacionalistas o ajudaram a crescer nas pesquisas. Pablo Marçal criou uma espécie de campeonato de cortes, conforme explicado em uma matéria do Globo do dia 7 de setembro de 2024, simbólica essa data. Influenciadores e seguidores competem nesse campeonato de cortes para produzir vídeos curtos e virais de suas aparições públicas a bel prazer. Os que conseguirem criar os vídeos que mais engajarem são premiados em termos financeiros. Em abril de 2024, conta essa matéria, um dos vencedores ganhou R$14 mil. E isso está funcionando. Após o incidente com Datena e também antes e depois, quando Marçal provoca os outros participantes do debate, ele continua subindo nas pesquisas, assim como o Valdo também subia no episódio em popularidade, quanto mais insultava os outros e insultava inclusive boa parte do eleitorado britânico. Isso acontece porque a estratégia central hoje é transformar a política em espetáculo, é transformar a campanha em um produto consumível. Esse é o grande ponto. As pessoas estão cada vez mais sedentas para compartilhar qualquer coisa, repostar qualquer coisa como quem não tem voz, mas assim reposta, assim replica, o que quer que seja, e também estão sedentas por comentar. E assim tudo vira um evento, exatamente como Black Mirror previu. Valdo, ele se torna um produto pensado para cada vez mais maximizar o alcance e o engajamento a qualquer custo, fazendo aparições públicas escandalosas, vendendo produtos e tantos outros feitos. Em Black Mirror, Jamie, que no início queria ser reconhecido como o criador de Valdo, ele perde o controle da sua criação, da mesma forma que a nossa sociedade muitas vezes perde o controle sobre os fenômenos que nós mesmos criamos, que nós mesmos alimentamos com gargalhadas, likes, compartilhamentos e comentários, a favor ou contra. No final, é tudo engajamento. Em um momento, após ser confrontado várias vezes por uma fé, Jamie reflete sobre como chegou a esse estágio absurdo, como sua criação criou tanto caos. Eu acho que é o mesmo pensamento, se não muito parecido com o que muitos de nós fazemos, ou pelo menos alguma meia-culpa que eu mesmo já fiz por ter rido e compartilhado de coisas que pareciam ser bobagem. Tem uma pergunta que nunca me sai da cabeça. Como que a gente elegeu um presidente que 2 anos antes da eleição elogiava um torturador durante uma audiência pública importantíssima? Como? Talvez seja o mesmo pensamento de Jamie com o que ele fez com o Valdo. Por isso, políticos assim como o Valdo nascem de esquetes de humor hoje em dia. Nascem do âmbito da influência. Nasce das redes sociais, onde a piada se transforma em realidade. O meme se torna factual. As pessoas usam como se fosse uma nova palavra em português. Quando percebemos, a brincadeira virou um pesadelo do qual não conseguimos mais escapar. É como estar preso em um teatro onde a comédia se transforma em um horror terrível.
o mais grotesco possível. E infelizmente não para por aí. Esse episódio, o 15 Million Merits, ele apresenta uma sociedade distópica em que os indivíduos devem pedalar bicicletas estacionárias para ganhar méritos. Uma moeda que permite acesso a itens básicos e também a entretenimento. Essas pessoas fazem o mesmíssimo trabalho todo santo dia e ao final usam os méritos para consumir mídias disponíveis, assistir propagandas, interagir com reality shows e assim por diante, tantas outras coisas. Você meio que já sabe para onde está indo, né? Eu sei que você é inteligente. Você sabe para onde eu vou levar esse negócio que se tornou realidade. Você sabe. Bing, vivido por Daniel Kaluuya, trabalha exaustivamente nessas bicicletas. Economiza seus méritos na esperança de escapar dessa vida monótona, sem sentido, até que decide ajudar uma colega a tentar uma chance em um show de talentos, onde o prêmio é justamente sair daquela vida rotineira de pedaladas sem fim. O Brasil hoje, mas não só o Brasil, está dominado por casas de apostas online. Até 2018, o que era proibido foi liberado com medidas provisórias e de 2018 até 2022 o nó foi ficando cada vez mais frouxo. E hoje essas casas de apostas comandam quase tudo, do futebol aos eventos de mídia, tudo. Em todo canto tem uma publicidade de uma casa de aposta. Um estudo realizado pela empresa SimilarWeb apontou que sites de apostas renderam 14 bilhões de acessos em todo o mundo em 2022. E o Brasil lidera essa lista com 3,2 bilhões de acessos, quase 25% do total apontado no levantamento. O Brasil é a menina dos olhos dessa casa. Mas não é bem sobre apenas as casas e a aposta em si que eu quero falar. Não. É sobre a promessa de dinheiro fácil, como no tal jogo do tigrinho ou jogo do foguetinho e correlacionados. São espécies de caça-níqueis virtuais que, inclusive, a maioria dos sites de apostas, por isso que eu tô falando muito deles, a maioria dos sites de apostas tem. Por mais que digam que não são jogos de azar. Só um entretenimento para você passar um tempo e curtir um pouco. Como dizem vários influenciadores, atletas e tudo mais. Jogue com responsabilidade. Pronto, tá resolvido. O lance das casas de apostas e dos jogos, dos tigrinhos e etc. não é tão diferente do episódio de Black Mirror. Existem, nos dois casos, ofertas de ganho fácil de méritos. Como a amiga do Bing, que tenta escapar dessa roda, desse sistema exploratório. Ao mesmo tempo, existem propagandas à torta e à direito, que dão méritos quase que de bandeja. Inscreva-se e você ganha um bônus. Essa narrativa se conecta diretamente à realidade de pessoas viciadas em apostas e, pior, nos jogos estilo tigrinho, que buscam enriquecer rapidamente, seguindo a ideia de influenciadores que, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum propósito além de ferir os outros ou colocar dinheiro no seu bolso, vendem vidas de luxo para convencer as pessoas a deixarem tudo nesses sites. Absolutamente tudo. Segundo pesquisa publicada pela Voga, o que mais motiva o brasileiro é a ideia de dinheiro rápido, abre aspas. Entre os brasileiros que apostaram online em 2023, duas grandes motivações se destacam. 40% buscam a chance de ganhar dinheiro rápido. 39% são atraídos pela possibilidade de altos retornos. Outros apostam por diversão, apenas 26%. 25% pela emoção e 20% pela opção de investir pequenos valores. Se você perceber, as porcentagens não batem, né? É porque são grupos que se misturam, tá? São grupos que se relacionam para chegar ao 100%. Esse número piora. Segundo estimativas da Fazenda, o setor de apostas esportivas movimentou 120 bilhões em 2023. Só os brasileiros gastaram 68 bilhões em apostas nesse último ano. Porém, no balanço entre vitórias e derrotas, os apostadores perderam 23 bilhões. As estimativas são do Itaú, cujo cálculo inclui tanto os valores apostados quanto os valores recebidos pelos apostadores ao vencerem essas apostas. No episódio, o Bing ele coloca todos os méritos dele numa tentativa desesperada de resolver a sua situação. Ele aposta tudo. Assim como acontece com muitos brasileiros que vendem carro, casa, seus auxílios vindos do governo, quer que seja, tudo para conseguir uma saída desesperada da vida que estão.
Em notícia do dia 27 de agosto de 2024, no Bora Investir, 86% dos brasileiros que fazem apostas esportivas online estão endividados. 86%. No episódio, Bing acumula créditos acreditando que vai conseguir se libertar, mas o esforço nunca parece ser o suficiente, é um poço sem fim. Muitas pessoas terminam como Bing, com dias repetitivos, sem vida, vivendo uma esperança vazia. É impossível sair do sistema, no máximo você pode cair pra cima. Em Black Mirror, para alcançar um melhor padrão de vida, Bing usa os seus últimos créditos para subir ao palco do programa de talentos e faz um discurso sobre a injustiça do sistema, ameaçando tirar a própria vida com um caco de vida aqui, no pescoço. Mas pasme, ele acaba sendo cooptado pelos próprios produtores que o transformam em parte do espetáculo. Ele realmente deixa de ser o apostador que fica aqui tentando fazer alguma coisa para ser o influenciador. Aquele que, repetindo todos os dias o seu discurso com o caco de vidro no pescoço, vende o sonho, a utopia, a irrealidade de que outros podem sair daquela vida miserável do mesmo jeito que ele conseguiu. Porém, ele não conseguiu. Isso é muito parecido com o que acontece com vários influenciadores que, mesmo endividados e vivendo com a corda no pescoço, fingem usar carros de luxo, morar em casas de luxo e a partir disso fazem propagandas sem crivo, vendendo essa vida que, se duvidar, nem eles mesmos têm, nunca nem sentiram o cheiro. E quando tem, muitas vezes é fruto de atividades ilícitas. Segundo matéria da Folha de São Paulo, a influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa no dia 4 de setembro de 2024 por suspeita de envolvimento em uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, movimentando quase 3 bilhões de reais. Entre as idas e vindas da prisão, Deolane saiu ovacionada pelo público. O que deveria ser algo ruim, como o caco de vidro no pescoço do Bing, virou um espetáculo. Virou show. Pirotecnia social. E eu sei de que números eu tô falando, eu neguei veementemente todas, não muitas, todas as propostas de sites de apostas que eu recebi. Se eu tivesse aceitado, minha vida estaria ganha. Mas me bastaram 3 minutos de reflexão para entender como esses contratos visavam prejudicar as pessoas, vocês que estão aqui assistindo o que eu tenho a falar. Numa das propostas, me foi sugerido utilizar um aplicativo exclusivo para publicidade, um aplicativo com cartas marcadas em um jogo muito parecido com o lance aí do foguetinho. As casas de apostas, assim como as bicicletas em Black Mirror, escravizam financeiramente seus usuários. Não, mas eu jogo... E escravizam seus usuários. Algumas sequer permitem que você saque seus ganhos, que você saque o dinheiro investido com facilidade. Assim como os personagens de Black Mirror são forçados a pedalar para sustentar o sistema, as pessoas viciadas em jogos online perdem a sua liberdade, alimentam um ciclo de dívida e vício sem fim, no qual a sensação do controle ou de uma possível vitória se torna cada vez mais distante. Daqui a alguns anos, estão tentando recorrer a alguma medida do governo para sair desse processo de dívida. Por quê? Porque o Estado liberou essa pataquada e não consegue fazer mais nada contra, porque tem muito dinheiro deles rolando por aí. Não só isso, a promessa de uma vida melhor transforma-se em mais uma ferramenta para manter o sistema em total funcionamento. Meu chazinho tá acabando, eu sei que vocês estão de saco cheio, foram só 2 exemplos extremamente pessimistas, mas eu tenho como piorar. Eu vou fazer uma corridinha mostrando como vários episódios de Black Mirror também já estão na nossa realidade. Segura que agora é um pouco mais ligeiro. Vivemos na era da cultura do cancelamento, onde qualquer um pode ter o seu momento de fama e logo em seguida de desgraça nas redes sociais. Antes eu chamava esses grupos aí das redes digitais de bolhas digitais, mas hoje eu prefiro o termo enxame, como Byung-Chul Han descreve no livro No Enxame Digital e como também o episódio Hated in the Nation de Black Mirror exemplifica muito bem. Influenciadores agem como abelhas rainhas, guiando seus seguidores para gerar atenção ou caos, onde inclusive quando alguém interfere o enxame ataca e depois vai para outra pessoa e assim sucessivamente destruindo cada um. No episódio, abelhas robóticas criadas para polinização hackeadas viram assassinas, refletindo o ódio coletivo online. Alguns dos meus vídeos já foram alvos desses enxames, com pessoas repetindo frases e jargões, formando um zumbido digital totalmente incômodo. Eu nem conseguia entender muito bem o que diabo era aquilo. É um barulho que intimida muito mais do que produz resultados concretos, como no episódio. É igual. O comportamento agressivo revela as tensões nas redes, onde a atenção
é extraída à custa da destruição de alvos. Black Mirror já refletia sobre isso e a realidade de hoje só reforça essa visão. O episódio Nosedive da terceira temporada de Black Mirror apresenta uma sociedade onde cada interação social é avaliada de 1 a 5 estrelas. Lacey, a protagonista, busca aumentar sua pontuação para obter privilégios, compras, quer que seja. Quando sua nota é despencada, ela é excluída e sua vida desmorona totalmente, até que ao ser presa se liberta do ciclo de validação. O episódio reflete a cultura das redes sociais, onde o valor pessoal é medido por likes e validação pública o tempo inteiro. Vivemos na sociedade da transparência que elimina a autenticidade, aprisiona as pessoas em uma vitrine de constante exposição. Quem não participa disso tá fora da realidade. O episódio Smithereens aborda o vício nas redes sociais e o impacto nas grandes corporações digitais. A trama segue um motorista que sequestra um funcionário de uma empresa de mídia social para protestar contra o poder que essas plataformas exercem sobre a vida das pessoas. Esse episódio reflete como o vício em redes sociais está ligado à manipulação de dados e à dependência emocional que desenvolvemos em torno delas. Elas nos influenciam de formas perigosas. Veja o caso do Twitter ou X, chame como quiser, que foi banido do Brasil por não seguir nossa jurisdição. E isso virou um caso político. A soberania brasileira virou um caso político. Há quem diga que as eleições de 2016 nos Estados Unidos foram influenciadas pelos algoritmos do Facebook. Como diz o documentário Privacidade Hackeada, fica a dica. Estamos vivendo uma corporocracia, onde as empresas têm tanto ou mais poder do que as esferas políticas. Agora chega. Eu acho que eu já provei meu ponto. Tem só mais uma coisa. Em 2023 foi lançada a mais recente temporada de Black Mirror, e o novo estilo da série desagradou muita gente. O criador, Charlie Brooker, principalmente depois do primeiro episódio, que refletia sobre as séries e filmes gerados por algoritmos, entregou uma temporada um pouco mais voltada para o terror, e isso desagradou os que amavam mais ali a pegada sci-fi, futuróloga e etc. de Black Mirror. Eu adorei, tá? E depois, vendo o próprio criador falar, eu gostei mais ainda. Ele disse assim, ó: em parte, o que eu estava fazendo era impor um desafio a mim mesmo, pensando quais histórias eu acho que tem menos a ver com tecnologia e mais a ver com terror e que sejam situadas no passado. Ou seja, em vez de olhar para frente, já que muita coisa tinha virado realidade, ele resolveu olhar para o passado, versar sobre o passado. Como quem desistisse de tentar refletir sobre um mundo que fica cada vez mais distópico. É como se a liga fosse tão esticada que se ele esticasse mais um pouco, voltava na mão e rompia um vaso sanguíneo. A 7ª temporada de Black Mirror vai retornar aos padrões anteriores, ele já falou. E eu digo isso infeliz. E não por falta de apreço ao modelo anterior, não é isso. O problema é que essa decisão parece ser uma resposta à rejeição da linha experimental que a 6ª temporada tentou fazer. De forma quase metalinguística, Charlie Brooker acaba provando um ponto crucial das suas análises. É o público quem comanda. Até sobre o que ele mesmo cria, criticando isso. O público valida agressões simbólicas, como as cadeiradas. O público aprova ou rejeita, como em Nosedive. É ele quem decide o próximo alvo de destruição. É ele que decide onde Valdo vai atuar. É ele também quem dita o que Black Mirror deve ou não ser, deve ou não abordar. Como acontece ali em Hated in the Nation, seguindo um grande enxame. Essa dinâmica, onde o comportamento de enxame define o conteúdo, faz com que até mesmo o seriado se torne um reflexo fiel do que a sociedade critica, quer e etc. É a arte adaptada. E se é adaptada, eu não sei se é tão arte assim. Enquanto isso, seguimos numa realidade onde tudo está exposto e o espetáculo não tem pausa. Nos resta aceitar essa realidade onde Black Mirror se concretiza. Se antes falávamos de carros voadores, a verdade é que apenas os aspectos mais sombrios de Black Mirror se tornaram realidade. Eu fico na esperança de que o céu seja um lugar na Terra, que um dia a gente consiga se mandar para San Junipero, um dos poucos episódios com um tom um pouquinho mais otimista. Quem sabe se esse episódio virar realidade, finalmente a gente consiga viver e não apenas sobreviver, como a gente vem fazendo há algum tempo. Quem sabe no além digital possamos finalmente ser o que quisermos e não essa realidade que constantemente corrói o nosso caráter. Vai ver Black Mirror? A 6ª temporada também acertou. No episódio Demon 79 ou 79 dessa famigerada temporada, ele demonstra que o inferno é melhor do que a realidade. Então que se dane, chega desse vídeo, o meu chá acabou, editor sobe o som parecido lá com Demon 79 e vamos fugir, vamos curtir ou fazer outro
chazinho aqui, porque já tá todo mundo fudido nessa merda de Black Mirror que se tornou a nossa realidade.